Na aula de hoje, nós vamos estudar função do segundo grau, também pode ser chamada de função quadrática. O que vem a ser uma função de segundo grau? É uma função que vai ter esse formato aqui, ó, um A, um B e um C. O A multiplicando um x elevado ao quadrado, um B multiplicando um x elevado a 1, elevado a 1 eu posso omitir esse 1, fica um x elevado a nada, e um C sozinho, chamado de termo independente. No caso, A, B e C, números reais, e o A ele deve ser diferente de zero. Por quê? Se o A for igual a zero, eu vou multiplicar zero por x quadrado e esse x quadrado some, então eu não vou ter nenhum x elevado ao quadrado. E isso descaracteriza uma função de segundo grau. Para ser uma função de segundo grau, tem que ter um x quadrado. Esse x elevado a 1 não precisa ter, se não tiver tudo bem. E o c aqui, o termo independente, também não precisa ter. Mas o x quadrado ele tem que ter. E se tiver um x ao cubo no meio, também já descaracteriza a função de segundo grau, mesmo que tenha x quadrado. Se tiver um x ao cubo, não é uma função de segundo grau. Função de segundo grau tem que ter um x quadrado e a maior potência de x deve ser o quadrado, para que seja função de segundo grau. Aqui tem alguns exemplos. Vamos estudar nesses exemplos quem é o A, o B e o C de cada uma dessas funções de segundo grau. Nesse primeiro exemplo aqui, o A é o termo que está colado no x. Então aqui, ó, A igual a 3. O A está multiplicando x. Opa, esse exercício aqui está errado, aqui deveriam ser valores. Espera aí. O B é o termo que está colado no x sem estar ao quadrado. O A está colado no x quadrado e o B no x sem estar ao quadrado. Então aqui o B é igual a 2. E o C é o termo independente, ele não está multiplicando x. Então aqui no caso C igual a 1/5. A letra B, quem é A, B e C? O A, nesse caso aqui, é menos 1. Porque aqui eu tenho menos x, esse menos x é como se fosse x multiplicado por menos 1. Se aqui não tivesse esse sinal de menos, o A seria 1, porque o x sozinho é como se aqui tivesse um 1, multiplicando ele. Mas aqui no caso tem um sinal de menos. Então o A é menos 1. O B, quem é o B? O B é o termo que está multiplicando x. Nesse caso, x elevado a 1. Nesse caso eu não tenho nenhum x elevado a 1 nessa função aqui. Mas isso não significa que não exista B. O B existe e ele é igual a zero. Aqui. Porque aqui é como se eu tivesse aqui, ó, mais 0x. E qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aí esse pedacinho aqui some. Então não precisa, mas é como se tivesse um mais 0x ali. E o C, quem é o C? Menos 5. Nessa daqui, está fora de ordem, mas não tem problema nenhum. A ordem está trocada. Quem é o A? O A é sempre quem está multiplicando o x quadrado. No caso aqui, menos 4. O B, mesmo caso da anterior, o B é igual a 0. B é o termo que está multiplicando x, como não tem, não significa que não exista, só significa que ele existe, mas é igual a 0. E o C é o 2. Essa última daqui, quem é o A? X ao quadrado sobre 4. Isso daqui é equivalente a um x multiplicado por 1/4. Então, nesse caso, o A é igual a 1/4. Tem que ter essa sacada, essa visualização das coisas. E o B? B aqui é menos 3. Quem é o C? C é igual a 0. É como se tivesse um mais 0 aqui, ó, somando na função. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como é o gráfico de uma função de segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. O que é isso, uma parábola? É uma figura que tem esse formato aqui, ó, da linha vermelha, isso aqui. E essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. O que vem a ser a concavidade de uma parábola? Imagina que uma parábola é como se fosse um copo.
A parte da abertura do copo, aqui essa abertura, a parte do tipo como se fosse um buraco aqui, é a concavidade da parábola. Essa concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo, como se fosse um copo virado de cabeça para cima ou virado de cabeça para baixo. E como que a gente sabe se essa concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo? Isso vai depender do valor de A. Esse termo aqui, ó, A. Se o A for positivo, for maior do que zero, o gráfico é desenhado dessa forma, concavidade voltada para cima. E se o A for menor do que zero, ele é desenhado dessa forma, concavidade voltada para baixo. Uma forma aqui da gente memorizar isso é assim: se o A for maior do que zero, ele é positivo. Positivo a gente lembra de alegria. Então a gente pode desenhar aqui, ó, um bonequinho sorrindo. A concavidade, ó, a boquinha dele é a parábola. Então o bonequinho está sorrindo, está alegre, ele está sorrindo, ele está positivo. Então A positivo, concavidade para cima. Se o bonequinho estiver triste, ó, ele está com a boquinha assim para baixo, de tristeza. Então, ele está negativo, está na bad, está mal. Então, concavidade para baixo se o A for negativo. E se o A for igual a zero, concavidade para cima ou para baixo? Se o A for igual a zero, não se caracteriza uma função de segundo grau. O gráfico não vai ser desse formato, não é uma função de segundo grau. Igual que a gente viu lá no outro quadro. Então, função de segundo grau, a gente tem A, B e C. Se o A for positivo, o gráfico vai ter a concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, o gráfico voltado para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para desenhar, para fazer o esboço do gráfico de uma função de segundo grau, e vou entrar em mais detalhes sobre gráfico de função de segundo grau. Vamos aprender agora a esboçar, a desenhar o gráfico de uma função de segundo grau. Para a gente desenhar o gráfico, são 3 pontos importantes que a gente tem que levar em consideração. O primeiro é a interseção do gráfico com o eixo X. O que é isso, essa interseção do gráfico com o eixo X? O eixo X é esse eixo aqui, que está na horizontal. Aonde o gráfico cruza o eixo X, esse ponto aqui, onde ele corta o eixo X, é essa interseção. São as raízes da função. Em qualquer função aonde o gráfico cruza o eixo X, são as raízes da função. A gente pode ter 3 casos, no caso de uma função de segundo grau. O gráfico ele pode cruzar o eixo X em 2 pontos, como esse exemplo aqui. Pode não cruzar o eixo X em ponto nenhum, igual esse exemplo aqui. Ó, o gráfico ele termina aqui e ele vai crescer para cá e para cá. Então ele nunca vai cruzar o eixo X. Ou ele pode cruzar o eixo X em um ponto só. Vou desenhar aqui para vocês verem. Se eu tenho um gráfico que só encosta aqui, num pedacinho no eixo X, só essa pontinha dele aqui, encosta no eixo X, ele está cruzando o eixo X em um ponto só. Essas diferenças, essas nuances, a gente vai ver em detalhes na aula de estudo de sinais da função de segundo grau. Por enquanto, basta saber isso daqui. Segundo ponto importante para a gente esboçar o gráfico é a interseção do gráfico com o eixo Y. E aonde que o gráfico cruza o eixo Y? Se a gente olhar aqui para o formato aqui da função de segundo grau, ela cruza o eixo Y aqui, ó, no C. Então, o valor de C, se C for 2, então esse ponto aqui é 2. Se C for 3, ela cruza o eixo Y no 3. Se C for menos 5, ela vai cruzar o eixo Y aqui para baixo, no negativo do eixo Y. E assim vai. Aonde ela cruza o eixo X? Nas raízes da função. Quais são as raízes da função? Na aula de resolução de equações do segundo grau, a gente viu 2 jeitos de resolver uma equação de segundo grau. Pelo método de Bhaskara e por soma e produto. Então a gente encontra as raízes dessa forma. A gente iguala o y, para encontrar as raízes de uma função de segundo grau, a gente iguala o y a zero. Nesse caso aqui, a gente pega esse f de x e iguala ele a zero, dá o valor ele de zero. E resolve a equação que ficou, a equação de segundo grau que ficou. Na resolução dessa equação de segundo grau, a gente vai encontrar as raízes da função, que é justamente aonde o gráfico cruza o eixo x. Aonde o gráfico cruza o eixo y é no C. E o terceiro fator importante para a gente esboçar o gráfico da função são as coordenadas do vértice. O que é o vértice? O vértice do gráfico é esse pontinho aqui, ó, é o ponto mínimo do gráfico.
Nesse caso aqui é ponto mínimo. É o menor valor de y que a função, que o gráfico da função de segundo grau atinge. Poderia ser o ponto máximo também. Se eu tivesse a concavidade assim, ó, esse pontinho aqui é o vértice. E esse vértice, esse ponto, ele tem coordenadas. Ele tem uma coordenada x, um valor de x. Qualquer ponto de um plano cartesiano tem duas coordenadas, um valor de x e um valor de y. Aqui, ó, tem um valor de x e um valor de y. E como que a gente faz para saber quais são as coordenadas do ponto do vértice do gráfico da função de segundo grau? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. O x do vértice, a coordenada x do vértice, é menos b sobre 2a. Coordenada de y, menos delta dividido por 4a. Quem é esse delta? Esse delta é o que a gente viu lá na aula de resolução de equação de segundo grau. O delta é o quê? b² menos 4ac. Essa é a fórmula do delta, b² menos 4ac. Deixa eu botar ela aqui, ó. Não estou entrando em detalhes agora, porque isso foi a matéria que a gente viu lá na aula de resolução de equações de segundo grau. Se você tiver dificuldade com isso, encontrar quem é delta, encontrar as raízes da função, como que a gente usa a fórmula de Bhaskara, como que a gente usa o soma e produto para encontrar raízes, volta lá na playlist, dá uma olhada na aula de de equação de segundo grau, porque todos os assuntos que eu abordo aqui no canal, tudo que eu ensino, eu monto uma playlist numa sequência, com uma estratégia para você assistir a playlist na ordem certa e aprender de forma rápida e eficiente. Se você já sabe o assunto, pode pular aquela aula específica da playlist, mas se você não sabe ou tem dificuldade, é importante assistir a playlist na ordem. Então, se você tiver dificuldades em encontrar as raízes da função, ou em saber quem é delta, esse tipo de coisa, resolução de equação de segundo grau, dá uma olhada lá na aula de equação de segundo grau. Vamos ver aqui alguns exemplos na prática. Mais fácil aqui é a gente encontrar o valor de C. Nessa primeira aqui, quem é C? C é 5. Então vamos dizer que o 5 esteja aqui, ó. Então eu já sei que o gráfico vai cruzar o eixo Y aqui no 5, simplesmente por C ser igual a 5. Agora vamos ver quem são as raízes dessa função. Vamos fazer por soma e produto. Soma é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Menos b sobre a dá quanto? O b é menos 6, menos b então vai ser 6 positivo. A é 1, então menos b sobre a é igual a 6. E o produto, c sobre a? O c é 5, o a é 1, então o produto é 5 sobre 1, que é 5. Aí aqui é uma parte que a gente tem que raciocinar. Que números que somados dão 6 e multiplicados dão 5? Vamos ver aqui. Aqui nesse caso é mais fácil a gente ver que números multiplicados dão 5. Números multiplicados dão 5 só tem 5 e 1. Então aqui a gente já elimina. Se a gente fosse ver o somado primeiro, teria 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3, teria 3 alternativas. Então, multiplicado dão 5, 5 e 1. Bate aqui, 5 mais 1 é 6. Se eu somar 5 e 1 dá 6, 6. Então, a gente já sabe que as raízes dessa função aqui é 1 e 5. Porque se eu multiplicar 1 por 5 dá 5, e se eu somar 1 com 5 dá 6. Então, eu já sei, já posso desenhar aqui as raízes dela. No 1 e no 5. Então, aqui no 1 é uma raiz e no 5 a outra raiz. E quais são as coordenadas do vértice dessa função? O x do vértice é menos b sobre a. O b é menos 6, então eu tenho menos 6 menos b sobre 2a. 2 vezes 1. Isso é igual a menos com menos dá mais, 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, o x do vértice é 3. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Vou fazer aqui embaixo, olha. Y do vértice. Quem é delta? Menos delta. Menos delta é b² menos 4ac sobre 4a.
Então, o y do vértice vai ser menos b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a? 1, vezes c, que é 5. Dividido tudo por 4 vezes 1. Então, o y do vértice, menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, 36. Então, aqui nesse pedaço da conta eu tenho 36. 4 vezes 5 vezes 1 vai dar 20. Então, aqui eu vou ter 36 menos 20. Isso vai me dar 16. 36 menos 20, 16, dividido por 4. 4 vezes 1, 4. 16 sobre 4, mas tem sinal de menos aqui na frente, ó. Então, é menos 16 sobre 4. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então, eu já tenho o x do vértice é igual a 3 e o y do vértice menos 4. Vou até desenhar esse gráfico aqui mais em cima para caber. Eu sei que o y do vértice vai estar no menos 4, vamos dizer que o menos 4 esteja aqui, e o x do vértice vai estar no 3. Então, esse é o ponto do vértice do gráfico. Então, a gente estabeleceu o quê? Aonde o gráfico cruza o eixo y, que é o c, aonde o gráfico cruza o eixo x, que são as raízes da função, e o vértice do gráfico, que são essas fórmulas aqui. Vamos desenhar o gráfico agora. O gráfico ele tem que passar por aqui, pelo 5, pelo 1. A extremidade dele é aqui no vértice e aqui, ó. Pronto, achamos o gráfico dessa função aqui. Vamos fazer agora da função de baixo. Redesenhei aqui o nosso plano cartesiano para ficar mais fácil. Quem é o c? O c é o menos 10. Então, o gráfico vai cruzar o eixo y no menos 10. Vamos dizer que o menos 10 esteja aqui. Então, aqui é onde o gráfico cruza o eixo y. Vamos encontrar agora quais são as raízes dessa função para ver aonde o gráfico cruza o eixo x. Vamos fazer por soma e produto. Soma é menos b sobre a. Aqui no caso b é 7, então menos b, menos 7. E o a é menos 1. Negativo com negativo dá positivo. O resultado dessa conta vai ser 7 positivo. Produto é c sobre a. Quem é c? O c é menos 10. E o a é menos 1. Menos 10 sobre menos 1, 10. A gente tem que pensar agora que números que somados dão 7 e multiplicados dão 10. Vamos pensar primeiro nos multiplicados, que é mais fácil. Que números que multiplicados dão 10? Eu tenho 2 e 5 e tenho 1 e 10. Dentre essas duas alternativas, 2 e 5 e 1 e 10, qual deles que somado dá 7? 2 e 5. Então, as raízes dessa função são 2 e 5. Ou seja, onde o gráfico da função cruza o eixo x, vai ser aqui no ponto 2 e aqui no ponto 5. Então, a gente já sabe aonde o gráfico cruza o eixo y, aonde o gráfico cruza o eixo x. Vamos encontrar agora qual é o vértice da função, as coordenadas do vértice da função. X do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é o 7. Então, eu vou fazer aqui em cima. O x do vértice vai ser igual a menos 7 sobre 2a. O a é menos 1. Então, 2a vai ser menos 2. Resultado dessa conta, negativo com negativo fica positivo. Então, eu vou ter 7 meios positivo. E isso dá 3,5. 7 dividido por 2. Y do vértice. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos calcular aqui separado. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. B é 7. Então, eu vou ter 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 10.
Qual é o resultado dessa conta aqui? 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. 4 vezes menos 10 vai dar menos 40. Então, delta vai ser 49 menos 40, que é igual a 9. Tenho aqui que delta é igual a 9. E quem é a coordenada do y do vértice? É menos delta sobre 4a. Delta é 9, então eu vou ter que y do vértice é igual a menos 9 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Resultado dessa conta aqui, eu vou ter que menos 9 dividido por menos 4. Isso vai dar menos, menos com menos dá mais. Isso vai dar 9 quartos. 9 quartos, se 10 dividido por 4, é 2,5. Então, 9 dividido por 4 vai ser um pouco menos de 2,5. Só para a gente se localizar aqui no gráfico, eu vou botar aqui aproximadamente 2,5. Só para a gente ter uma localização aproximada para desenhar aqui o gráfico. Então, o x do vértice é 3,5, 7/2. Tá aqui, ó. 7/2. E o y do vértice é 9 quartos, que é aproximadamente 2,5. Vamos dizer que 2,5 esteja aqui. Então, aqui, ó, 9 quartos. Essas são as coordenadas. Deixa eu desenhar mais para cá. Ó. Essas são as coordenadas do vértice. Então, faço um tracejado até aqui. Puxo o tracejado para cá, faço a bolinha do vértice aqui. Agora a gente já tem todos os elementos para desenhar aqui, para fazer o esboço do gráfico. O gráfico ele vai passar por aqui, pelo menos 10, no menos 10 no y, vai passar aqui, vai cruzar o x no 2, vai passar o vértice dele nessa coordenada aqui que a gente calculou e passa aqui no 5. Agora, observa o seguinte, como que as informações batem. Nesse gráfico aqui de cima, a concavidade é para cima e o A é positivo. Aqui, ó, A é positivo, concavidade para cima, ou seja, o bonequinho está sorrindo, ele está alegre. No de baixo, o A é menos 1, o A é negativo. Aqui, ó. Então, a concavidade está para baixo. O bonequinho com a boquinha triste, ó, para baixo. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios de função de segundo grau. São exercícios que vão pegar uma abordagem que vão abrir muito a sua mente e dentro do exercício você vai aprender coisas novas, matérias novas. Então é importante sim assistir a aula de exercícios. Eu não coloquei uma aula específica só para exercícios dentro aqui da playlist, não foi à toa. É uma aula importante, é importante que você assista, acompanhe, tente fazer os exercícios junto comigo. Quando eu passar o exercício, você tenta fazer primeiro o exercício, depois acompanha a resolução comigo no quadro para ver se você fez certo, ver se não tem uma outra resolução melhor, ver se não tem uma outra resolução diferente da sua, para você aprender a fazer tipos de resoluções diferentes também. Todas as aulas aqui do canal foram preparadas, elaboradas na playlist, tudo colocado numa ordem certa e com uma estratégia adequada para você aprender realmente o conteúdo de uma forma rápida. Então, qualquer assunto que você precisar saber, se tiver aqui no canal, se o canal estiver abordando esse assunto, basta você acompanhar a playlist desse assunto que você vai aprender de forma rápida e eficaz. Então se inscreve aí no canal e assina o sino das notificações para você acompanhar aqui o nosso trabalho. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, gente. Conto com a sua inscrição, hein? Raízes da função, que é justamente aonde o gráfico cruza o eixo x.